Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Toda pessoa normal deseja viver para sempre. A morte é um inimigo do homem. Nunca nos acostumamos com ela. Guardamo-nos da morte e combatemo-la enquanto podemos. Mas mesmo quando a morte intervém, temos esperança de vida. Muitos creem que temos uma alma imortal. Outros creem que, embora morrendo, viveremos de novo. Um pensador moderno, se bem que agnóstico, escreveu: a ideia da imortalidade continuará a existir, fraca e forte, sob as névoas e nuvens da dúvida e escuridão, enquanto o amor beijar os lábios da morte. Ela é o arco-íris, a esperança brilhando sobre as lágrimas da tristeza. Mas qual é em verdade a natureza do homem? Somos imortais ou não somos? Vivemos para sempre ou são os nossos dias limitados aos 70 e 80 anos do escritor sagrado? As Escrituras ensinam que o homem foi criado para ser feito imortal. Adão e Eva deviam receber a imortalidade. Antes, porém, Deus os submeteu a um período de prova. Deviam demonstrar o que fariam de seu livre-arbítrio, se escolheriam viver segundo os princípios divinos ou se porventura se rebelariam contra Deus. Nossos primeiros pais não passaram a prova, pecaram contra Deus e ficaram sujeitos à morte, ficaram sendo mortais. Deus dissera: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Para evitar a imortalização de pecadores, Deus afastou o homem do contato com a árvore que perpetuava a vida. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins a oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:22-24. A espada chamejante impediu o caminho da árvore da vida. Adão e Eva permaneceram sujeitos à morte, e esta sua condição passou à raça inteira. Todos somos mortais. Pode o mortal ser justo diante de Deus? Lemos em Jó 4:17. Notai essas referências à vida do homem. Que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. São Tiago 4:14. O patriarca Jó declara: a minha vida é como o vento. Jó 7, versículo 7. O salmista diz, falando do povo escolhido, porque se lembram de que eram carne, um vento que passa e não volta. Salmo 78:39. E mais: tu reduzes o homem à destruição. Tu os levas como corrente d'água. São como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Salmo 90, 3, 5 e 6. Muito se fala da imortalidade do homem. Entretanto, nas Escrituras, a palavra imortal é encontrada somente uma vez, e nesse caso aplica-se a Deus. Lemos 1 Timóteo 1:17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. A palavra imortalidade é encontrada 5 vezes, mas em nenhum caso aplica-se ao homem no presente estado. Com efeito, o Sagrado Livro diz que só Deus possui a imortalidade. A palavra alma é frequentemente empregada nas Escrituras. No Velho Testamento, ela vem da palavra hebraica nefesh. No Novo Testamento, da palavra grega psuque. A palavra nefesh ocorre no Velho Testamento 755 vezes e é traduzida variadamente por alma, vida, pessoa, mente, coração, criatura, corpo. Ela é empregada para designar vida animal, como em Levítico 24:18. O sentido principal de nefesh é vida, mas em nenhum caso é essa vida chamada imortal.
Com efeito, em alguns casos, nefesh é traduzida por morto e cadáver, como em Números 5, versículo 2, capítulo 9, versículos 6, 7 e 10. Psuque também é variadamente traduzida por alma, vida, mente, coração. E como nefesh refere-se inclusive aos animais. Um exemplo disto encontramos em Apocalipse 16, versículo 3. Várias passagens do Novo Testamento falam da morte do psuque. Por exemplo, Apocalipse 8, versículo 9. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. Morreu a terça parte da criação que tinha psuque existente no mar. O sentido principal de psuque é igualmente vida, a vida do homem, a vida dos animais. De acordo, pois, com o sagrado livro, só Deus é imortal. Nós, homens, somos mortais. Estamos sujeitos à morte, sujeitos a cessar de viver. Mas ainda está no plano divino conferir ao homem imortalidade. Este é o grande alvo do Evangelho, da obra de Cristo. Erguer o homem do pecado, restaurar nele a imagem de Deus e conferir-lhe a imortalidade. Sem luz e sem paz, mas eu hoje tenho prazer eficaz e constantemente bendigo a meu Deus. Declaro o motivo, já sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia. Jesus, meu Senhor, eu quero falar, eu quero cantar o amor do meu Salvador. Terminamos desejando a todos a paz e a proteção de Deus.